Olá, meu nome é Gilson Cassen Ramos, eu sou médico cardiologista. Você tem alguma doença cardíaca ou a doença cardiovascular e te preocupa a viagem de avião? Eu vou tratar desse assunto com você, mas antes, se você ainda não o fez, se inscreva aqui no meu canal no YouTube e eu convido a seguir na minha rede social também, @Dr. Gilson Cassen Ramos. Doença do coração e viagem de avião, a princípio não existe contraindicação por doença cardíaca. Você tem uma doença cardíaca e quer fazer uma viagem de avião. A princípio, você está liberado para viajar. Deve-se evitar viagem de avião frente a uma doença cardíaca aguda, uma doença cardiopulmonar aguda. Por exemplo, o indivíduo apresentou um quadro de embolia, apresentou um quadro de pneumotórax, que é uma perfuração da membrana do pulmão. Na vigência de uma doença dessa aguda não tratada, o indivíduo deve esperar alguns dias antes de viajar de avião. Mas no contexto global, a viagem de avião nos preocupa, e especialmente aquelas viagens internacionais, aquelas viagens longas, viagens mais de 6, 7 horas de voo, 10 horas de voo. Essas viagens, o indivíduo está muito tempo sentado, estase sanguínea, o sangue para de circular adequadamente, ela potencialmente tem um pouquinho mais de risco do indivíduo desenvolver trombose venosa, especialmente nas veias das pernas. Um trombo dali pode se deslocar e parar no pulmão, é a chamada embolia pulmonar. Então, os pacientes que por si só já têm esse fator de risco para trombose venosa, os grandes obesos, pacientes que vêm tratando de câncer, paciente que já teve histórico de embolia, já teve histórico de pneumotórax, os pacientes cardiopatas graves, esses pacientes potencialmente têm um pouquinho mais de risco de apresentar fenômenos tromboembólicos. Motivo pelo qual, durante o voo, devem a cada 2 horas levantar, fazer uma caminhada no corredor da aeronave, fazer movimentos de extensão e flexão do joelho, para evitar que o sangue fique parado por muito tempo nos membros inferiores. Então, basicamente, esse é o risco. Uma trombose venosa profunda que, por um motivo ou outro, nesses fatores de risco e nessas viagens longas que eu enumerei, pode liberar um trombo e apresentar uma embolia pulmonar. Basicamente, esse é o fator de risco. Motivo pelo qual, após cirurgias de longa duração, o paciente também não deve, em seguida, fazer uma viagem aérea. Esperar alguns dias, caso vá se deslocar de uma cidade para outra de avião. Concluindo, então, se o paciente não tem uma doença cardiopulmonar, uma doença cardiovascular aguda, como, por exemplo, uma trombose, uma embolia, um pneumotórax, até prova em contrário, ele pode viajar de avião com segurança, lembrando que viagens longas em pacientes de mais alto risco, fumante, obeso, o paciente em tratamento de câncer, esse paciente tem mais risco de apresentar fenômenos tromboembólicos, mas não é uma contraindicação para que a viagem aconteça de avião. E nessas situações, fazer movimentos a cada 2 horas, caminhadas de 1, 2 minutos, no interior, obviamente, da aeronave, fazer isso sistematicamente ao longo do voo. Eu aproveito a oportunidade, se você ainda não fez, de fazer a sua inscrição no meu canal e ainda me seguir nas redes sociais, @Dr. Gilson Cassen Ramos.